Sejam muito bem-vindos, alunos da Rede Municipal de Ensino. Como vocês estão? Agora vai começar a aula da disciplina Língua Portuguesa com a professora Michele Reis para o ciclo 2. Tudo bem, professora? Oi, Carol! Sejam bem-vindos, alunos, mais esse momento para a gente aprender sobre interpretação textual, Carol. Então vocês precisam ficar atentos, pegar logo o caderno, se preparem. A aula de vocês vai começar agora. Tchau, tchau. Tchau, Carol! Olha, a Carol já pegou a ideia, viu? Já preparou aí tudo, caderno, tá num lugar confortável, já tá com a canetinha na mão? Vamos lembrar algumas coisas que aprendemos na aula anterior sobre interpretação de textos, tá bom? E vamos ampliar mais um pouquinho o nosso conhecimento, né? Porque, afinal de contas, como eu digo, conhecimento sempre vai ser bem-vindo, tá bom? Essa aula é a nossa aula de recomposição da aprendizagem. É aquela aula que vai ajudar você a retomar alguns conteúdos que você não conseguiu no tempo adequado de ensino. E também vai ajudar você a aprofundar aquilo que você sabe. E para aqueles que já estão aí, né, se achando top, sempre tem a oportunidade de aumentar mais ainda o teu conhecimento. Então essa aula também tem o objetivo de impulsionar você a decolar. Aí cada vez mais longe, tá bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos entender sobre texto de opinião. Afinal, todo mundo tem opinião para dar, né? Tem um pitaco para dar, eu gostei disso, não gostei disso, né? Mas como funciona isso na língua portuguesa? Olha, vocês que já estão no ciclo 2 de aprendizagem, precisam saber que quando eu opino algo em relação a um assunto, eu tenho que saber o porquê que eu opino, o porquê que eu gosto e também o porquê que eu não gosto daquele conteúdo, tá bom? Então, já organiza aí na sua mente que por que não é resposta, tá certo? Então, vamos avançar aí. Na aula anterior eu comecei com essa pergunta: você entende o que lê? E aí, você tá lembrado? Nós começamos lembrando que comunicar é um processo muito dinâmico. Por quê? Porque é uma coisa que acontece a todo momento e muitas vezes não passa aí o nosso planejamento, né? Algo que a gente faz de maneira espontânea e a gente não costuma pensar muito sobre como a gente se comunica e quais formas nós podemos usar para nos comunicar cada vez melhor. Nós vimos também, gente, que num texto não é muito diferente da nossa comunicação falada, né? Quando a gente está falando com uma pessoa, cara a cara, nós temos estratégias para tentar compreender aquela mensagem que a pessoa quer passar para a gente. E se a pessoa fala alguma coisa que a gente não entendeu, ou falou rápido demais, ou embolado, o que é que a gente pede, hein? Repete, por favor. A gente costuma fazer isso, não é? Mas a diferença no texto é que a mensagem está lá escrita. E essa mensagem você precisa também ter as suas estratégias para poder compreender. Então, uma das primeiras estratégias que eu trouxe para vocês na aula anterior foi ter paciência. Se você leu e não entendeu, leia novamente. Então, você vai ler devagar, ler com calma, buscando imaginar cada coisa que você está lendo e isso já vai facilitar muito a compreensão, tá certo? Outra estratégia que eu trouxe na aula anterior foi que um texto longo, você não tem que se desesperar. Que texto longo, meu Deus, como é que eu vou entender? Você pode assegurar o entendimento de cada pedacinho do texto. Lembra que eu falei? Pedacinho por pedacinho você busca entender até você compreender o todo do texto. Então, são coisas pontuais, são coisas devagar, né? Mas que vai garantir sim a tua interpretação de texto, tá bom? Bem, agora que a gente já
Entendeu esse processo dinâmico, essa necessidade de ter paciência numa leitura e de buscar entender os pedacinhos do texto para montar esse quebra-cabeça que é a mensagem do texto inteiro? Vamos avançar um pouquinho mais, né, em relação a construir uma relação, sabe? Pessoal, assim, do coração, você com o texto. E é esse o objetivo da nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar a interpretação de texto, mas um passo além. Porque quando você pega um texto e você consegue assegurar que você entendeu a mensagem que aquele texto está trazendo, você já é top. Porém, se você consegue, além de entender aquela mensagem, fazer uma relação com o seu dia a dia, com o que você já conhece, aí você é top das galáxias. Você dá um salto em relação ao seu conhecimento de língua portuguesa e também ao seu conhecimento de mundo. Vamos adiante? Trago aqui para vocês as nossas 3 perguntinhas da aula anterior. Na aula anterior, eu trabalhei basicamente essa primeira pergunta, que foi: você consegue explicar aquilo que leu? Na medida que você consegue explicar aquilo que leu, então você assegura que você captou a mensagem que aquele texto está querendo trazer para você. E hoje, na nossa aula, vamos nos debruçar nessas 2 perguntinhas aqui, que são as perguntas que vão se relacionar com a nossa experiência, com o nosso dia a dia e também com os conhecimentos que a gente tem do tema de qualquer texto que for lhe apresentado, tá bom? Agora, observe. Eu tenho muitos alunos que ficam estudar português é chato. Olha, você já sabe que eu gosto muito de trazer esse tema por aqui. Mas quando a gente vai relacionar um assunto do nosso dia a dia com um texto, a tendência da gente é buscar algum assunto, algum tema que seja do nosso interesse, não é isso? Poxa, tem aquele cantor, aquele filme, aquela série, nossa, você viu aquela notícia? Aí você vai lá correndo na internet, na revista, com a sua amiga, qualquer pessoa que seja fonte aí de noticiário para você, você vai, ouve a informação e fala: nossa, eu não sabia. Nossa, eu não concordo não. Ou sim, é isso aí mesmo, eu penso igual. Então, naturalmente, a gente costuma tomar mais ou menos aí umas 3 posições, não é? Ou a gente não sabe e eu costumo falar assim, entra na caixinha do poxa, eu não sabia disso, é a primeira caixinha. Ou entra na segunda caixinha, que é, eu concordo, eu acho que foi assim mesmo, que é a caixinha daquilo que a gente concorda ou aceita. E a terceira caixinha é tipo daquelas coisas que eu não concordo de jeito nenhum. Isso aqui, não quero nem saber, não acho que foi assim não. Então, é mais ou menos que a gente se posiciona aí diante das coisas que a gente vê no dia a dia, não é? Mas quando chega na escola, o texto que a professora te dá não tem nada a ver com cantor, com ator, com filme, com seriado que você tem o costume de assistir e quer saber mais, né? Das fofocas, aí tá inteirado. Mas pensa comigo, será que a função da escola é essa? Tornar você especialista daquilo que você quer saber? Eu acho que não, né, gente? A função da escola é mostrar para você que o mundo tem um leque de oportunidades, de possibilidades de outros assuntos que você nunca ouviu falar, porém que são interessantes também. E se na escola você tem acesso, você descobre que além desse assunto você pode gostar desse, daquele, de outros. Então não fica chateada não quando a professora de português te dá um texto e você fala, esse texto não tem nada a ver com a minha vida. Aprende a lição. Se aquilo não tem nada a ver com a sua vida naquele momento,
põe na caixinha do poxa, eu não sabia, e deixa lá guardadinho, porque muito provavelmente mais na frente você vai precisar, tá bom? Então, baseado nessas reflexões, vamos adiante. E eu trouxe aqui para vocês o nosso texto conhecidíssimo, que é do Festival da Primavera, tá bom? Vamos relembrar algumas coisas desse texto, tá? Primeira coisa é que esse texto é uma notícia, sim. Lembra que nós vimos as características de uma notícia? Olha, ele marca o tempo, no caso, terça, 24 de setembro de 2019, o horário, ele tem um título, né? Festival da Primavera, Casa do Carnaval promove fim de semana com entrada gratuita. E ele tem uma forma de escrever que preenche todo o espaço do caderno. Então, isso é típico de um texto de notícia, beleza? Tu lembra que nós esmiuçamos esse texto? Olhamos pedacinho por pedacinho para poder entender o texto todo? Então, no primeiro pedacinho, nós pegamos informações importantes, que foi a informação do local, do horário e do dia que aconteceu o evento. Nessa partezinha aqui do meio, nós pegamos mais informações importantes, que foi sobre o museu, a história do carnaval e também a pessoa responsável pelo museu. A gente até fez uma pesquisa rápida na internet para saber o que significava a palavra curadoria, né? Que significa alguém que é responsável, né? E no último parágrafo, nós vimos informações relativas ao valor do ingresso e da campanha Vem para o Centro. E nós entendemos que essa campanha é uma campanha promovida, né, pela prefeitura para que estimule as pessoas a usarem os espaços culturais da cidade. E que o ingresso custava R$30 ou 15, que é a meia, fora do período do Festival da Primavera. Porém, no Festival da Primavera, o ingresso era 0,800, gratuito, não foi isso? Então, lembrou aí das coisas que a gente trabalhou na aula anterior? Então, agora nós vamos dar um passo além. Vamos trabalhar nossa interpretação de texto relacionando com o nosso dia a dia, tá bom? Olha, para começar, qualquer texto, a gente já assegurou que sabe a informação principal, que é promover, né, divulgar a ação da Casa do Carnaval no Festival da Primavera. Então, observe aí. O tema principal é a Casa do Carnaval. Então, você tem que buscar na sua memória quais são os conhecimentos que você tem sobre o carnaval. Qual é a tua vivência ou da tua família? Que informações você tem sobre o Carnaval de Salvador? Então, todo texto que vier na sua mão, quando você captar a mensagem principal, busque sempre lembrar o que é que eu sei sobre esse assunto. E aí, para que você não fique pensando um monte de loucura na sua cabeça, eu trouxe 3 perguntinhas aqui que vão ajudar a gente a organizar aquilo que a gente deve buscar pensar sobre o assunto. A primeira pergunta é: o que você sabe sobre o Carnaval de Salvador? Você conhece ou gostaria de participar do evento? Você acha interessante a proposta do museu? Essas 3 perguntas são perguntas pessoais. Às vezes a tua resposta é diferente da resposta do colega e tá tudo certo. Porque nesse tipo de interpretação de texto que a gente está trabalhando, a gente quer saber a tua visão, a tua impressão sobre aquele tema que está sendo tratado. Então, não fique agoniado nem nervoso achando que a professora vai dizer que sua resposta foi certa ou errada, porque vai da tua experiência. Se você já esteve no carnaval, se você conhece o carnaval, você vai ter uma impressão, mas tem um colega que não foi, que não conhece, ele vai ter uma impressão diferente e tá tudo certo, tá certo? Então, eu vou responder aqui de acordo com a minha impressão.
tá? Da experiência que eu tenho em relação ao assunto, ao carnaval e ao Festival da Primavera. Então, Pro Michele, respondendo. O que você sabe sobre o Carnaval de Salvador? Nossa, eu sei que o Carnaval de Salvador é uma festa super importante que tem na nossa cidade e também no nosso país, né? É uma festa enorme que traz muitas pessoas, que gera muita renda para a nossa cidade. Então, é isso que eu sei sobre o Carnaval de Salvador. Segunda pergunta. Você conhece ou gostaria de participar do evento? Eu gostaria muito de participar do evento. Afinal de contas, ter acesso ao museu para mim é algo super legal. É super interessante a gente ver como eram as roupas de antigamente, que as pessoas usavam, como é a história do trio elétrico. Eu acharia maravilhoso. É um espaço que eu ainda não conheço, mas que eu vou fazer questão de conhecer muito em breve, viu? Você acha interessante a proposta do museu? Sim, acho super interessante fazer um museu de algo que é tão grandioso na nossa cidade, que faz parte da identidade de Salvador. Então, sim, eu acho muito útil, muito importante a proposta de um museu que fale só sobre o carnaval. Isso que eu trouxe para você são as minhas opiniões. Você pode pensar tudo diferente e tá tudo certo, tá bom? Vamos adiante. Olha aí o que eu trouxe no slide. Tudo que eu falei aqui são opiniões pessoais, tá? Então você vai montar aquilo que você argumenta, aquilo que você tem de impressão do texto baseado nas tuas experiências, tá bom? Agora vamos para a segunda parte. Você concorda ou discorda sobre o que está sendo falado no texto? E não vale por que não, tá? Quando eu fizer a pergunta. Você acha importante a criação desse espaço para a nossa cidade? E aí, você acha? Eu vou responder. E eu acho que você já tem uma ideia de qual é a minha resposta, né? Sim, eu acho muito importante a criação de um museu para qualquer cidade, especialmente a nossa. Por quê? Porque eu acho. Você já está grandinho para fazer esse tipo de resposta, né? Então, você precisa saber o porquê que você gosta de uma coisa e por que você não gosta. Então, olha, eu acho muito interessante porque valoriza a nossa cultura, porque faz a gente conhecer a nossa história. E a gente conhecendo o nosso passado, a gente consegue ser uma pessoa com a identidade mais firme, uma pessoa que se aceita, uma pessoa que se ama. Então, esse é o meu porquê, muito diferente do porquê não ou porquê eu acho, né? Então vamos, crescer e aprender que tudo na vida, o sim e o não, tem uma motivação, tá bom? Próxima pergunta. Você acha que a entrada gratuita vai ajudar a aumentar o número de visitantes? Eu acho que sim. Por quê? Porque quando você não paga, você inclui naquele espaço uma grande parcela da nossa cidade que não tem acesso a esse tipo de conhecimento por conta de não ter condições de pagar. Pois é. Então, gente, um ponto importante para você emitir sua opinião é saber o porquê. E esse porquê a gente chama de argumento, tá? Você concorda ou discorda sobre o que está sendo falado no texto? Poxa, eu concordo por causa disso, disso e disso. Ou não, eu discordo por causa disso, disso e disso. Isso é argumento. É você gostar de uma coisa e saber o porquê você gosta ou não gostar e saber o porquê. Agora, olha, algo importante, viu? O argumento ele é pessoal, mas ele precisa ter lógica e ser compreensivo. No caso, quando a gente trabalha em interpretação textual, tá bom? Então, gente, você vai imaginar na sua mente o porquê você concorda, se aquela informação é útil, como é que ela agrega no seu dia a dia e vai buscar
o porquê que você pensa dessa maneira sobre aquilo. Às vezes é algo fácil de você entender e visualizar, mas às vezes é algo que você precisa pensar um pouquinho mais. Mas com certeza tem alguma coisinha aí que vai te dar uma iluminação sobre o porquê, os porquês. Tá certo? Porque às vezes não é um porquê só, às vezes é vários. Mas isso é um argumento. Quando a gente tem um argumento, a gente tem até a possibilidade de mudar a posição de uma pessoa sobre algo que ela pensa, sobre um tema, às vezes tema polêmico. Então você vai expor à pessoa aquilo que você pensa. Você tem um argumento que a pessoa consiga compreender, você tem força suficiente para fazer até ela pensar igual a você. Então isso é algo muito importante, não só quando a gente está estudando português, mas também na nossa vida. Beleza? E agora? Como seria um texto com esses argumentos? Bem, eu coloquei aqui 2 argumentos que são muito parecidos com a minha forma de perceber esse texto sobre o Festival da Primavera. O argumento A diz o seguinte: eu acho importante a criação de um museu em nossa cidade porque ele ajuda as pessoas a saber como foram as coisas de muito tempo atrás. O argumento B diz: eu acho que não pagar a entrada ajuda, porque as pessoas que não têm dinheiro vão poder entrar lá e ver tudo. Então, esse argumento é um argumento tranquilo que você, na sua idade, na sua experiência de vida, você pode formular. E para que, Pro, eu vou precisar desses argumentos? Você pode usar esses argumentos para várias coisas. Você pode usar esse argumento para explicar a sua posição em relação a esse texto. Você pode usar esse argumento caso a professora peça um texto escrito. E é justamente nessa parte do texto escrito que a gente vai acompanhar no nosso segundo slide, tá? Como seria o texto escrito? Eu concordo e acho muito útil essa informação, porque o museu é um espaço que ajuda as pessoas a saberem como eram as coisas antigamente. As pessoas ficam com mais cultura. A entrada de graça ajuda as pessoas que não podem pagar para que elas também conheçam a história do carnaval. E de maneira tão fácil e simples, você escreveu um texto de opinião. Tá vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças? É simplesmente você ler a mensagem, você conseguir associar com a sua experiência em relação àquilo que a mensagem traz e entender quais são os motivos que faz você pensar dessa maneira e colocar tudo isso no papel. Então, muitas vezes a informação é útil para a gente. Se eu quisesse passear lá e ver essa informação do Museu do Carnaval, me seria muito útil. Por quê? Porque já seria mais um espaço que eu colocaria na minha agenda para poder visitar. Então, sim, essa notícia foi muito útil para mim. Desafio a você agora a olhar as coisas ao seu redor, né? Alguma coisa que você assista na televisão e começar a fazer esse exercício. Poxa, eu ouvi uma notícia na TV. Eu concordo ou discordo daquela notícia? O que é que eu penso sobre isso? O que é que eu sei sobre isso? Não sei nada. Então, eu vou buscar um pouco mais de informação para saber. E a partir disso, você começa a entender a sua forma de pensar o mundo, a sua forma de conhecer as pessoas ao seu redor. E eu estou filosofando muito hoje, né? Mas, gente, português tem muita conexão com a vida. E à medida que a gente vai aprendendo, vivendo, a gente vai organizando o nosso conhecimento e vai modificando ele. E vai melhorando a nossa interpretação de texto. Olha que coisa maravilhosa. Gente, algo mais dinâmico do que isso, tô pra ver, tá?
Mas olha, esse texto de opinião não é algo só para ficar exposto, aí você saber e botar poxa na caixinha do eu não sabia. Texto de opinião a gente usa sempre. Quer saber quando? Quando você vê lá uma notícia no Instagram, no Facebook, qualquer rede social que você encontre, você vai lá na parte de comentários, você vai comentar a tua opinião. Percebe? Então, essa é uma forma de você entender a notícia, pensar sobre a notícia que você viu lá no Instagram, na internet e argumentar de uma forma bonita, uma forma organizada, planejada, aquilo que você quer dizer para a pessoa do perfil. Então, o texto de opinião é o que a gente tem usado muito ultimamente. Então, por favor, você, como da rede municipal de ensino, né? Aluno da professora Michele de língua portuguesa, pense agora como você vai redigir os seus comentários nas redes sociais, tá? E faça algo lindo, algo bem feito, algo pensado, tá? Outra situação também que vocês podem usar esse texto de opinião são algumas revistas que dão esse espaço para os leitores. Então você vai lá, lê uma matéria na revista e diz, poxa, não concordei. Vou escrever um texto de opinião para mandar para a revista, porque eu acho que isso aqui que eles fizeram foi ruim por conta disso, disso, disso. Lembra que o argumento tem que ter uma lógica que seja compreensível para quem está ouvindo? Então, também é uma forma de você colocar sua opinião de maneira organizada, de maneira que todo mundo vai, como ele e ela é espetacular. Conseguiu organizar o pensamento e transmitir de maneira bem compreensível para quem precisa saber, né? Para quem você está dirigindo lá a sua opinião. E, por fim, eu quero trazer mais uma vez aqui o nosso pratique a leitura, tá? Por quê? Porque quando a gente pratica a leitura, mesmo nos textos que a escola passa, que muitas vezes são textos que fogem do nosso dia a dia, esse texto valorize a sua caixinha do poxa, eu não sabia disso. Porque sabe que coisa legal? A caixinha do poxa, eu não sabia, ela é pequenininha. Então, quando você ouve um assunto pela primeira vez, você fala, poxa, eu não sabia, e ela fica lá guardadinha. Mas no momento que você ouve aquele assunto pela segunda vez, você já não vai guardar mais na caixinha do poxa, eu não sabia. Então você já tem um conhecimento prévio e você já vai conseguir emitir de maneira mais firme e mais compreensível a sua posição em relação ao tema. Então receba de braços abertos os textos que a sua Pró de Português passa e vá colocando lá na caixinha do poxa, eu não sabia, tá bom? Pratique a leitura cada dia mais. Um beijo, até a próxima aula.